9 de maio de 2001. National Press Club em Washington, Distrito de Colômbia. Durante uma entrevista coletiva sobre o projeto Revelação, o ex-sargento do Exército Clifford Stone fez um anúncio surpreendente, afirmando que, por mais de 2 décadas, ele fez parte de uma unidade de operações militares ultra-secreta encarregada de recuperar tecnologia extraterrestre para o governo dos Estados Unidos. Eu estive envolvido em situações em que recuperamos restos de espaçonaves caídas, por assim dizer, os destroços das espaçonaves. Havia corpos envolvidos em algumas dessas quedas e também alguns estavam vivos. Enquanto fazíamos tudo isso, dizíamos ao povo americano que não era nada, dizíamos ao mundo que não era nada. Uma das coisas que Clifford Stone falou sobre um projeto chamado Projeto Moondust. Esse projeto era um programa militar legítimo e era destinado a recuperar coisas como satélites espaciais soviéticos. O pequeno número de documentos sobre Moondust que vieram à tona através da Lei de Liberdade de Informação fala que não eram apenas naves espaciais soviéticas, mas também OVNIs. E até usa o termo OVNIs nos documentos. De acordo com Stone, ele foi o primeiro a responder a 12 quedas de OVNIs. Mas, só no dia seguinte à entrevista coletiva, durante uma sessão fechada com Stone e membros do Congresso, ele revelou algo ainda mais chocante sobre seus relatos em primeira mão com entidades alienígenas. E uma das coisas que o Sargento Stone falou foi sobre a natureza dos chamados extraterrestres Greys. Ele disse que havia anomalias biológicas muito estranhas neles, que os fazia parecer uma espécie de robôs biológicos. Eles pareciam ter muito poucos ou nenhum órgão no corpo, mas esses seres conseguiam caminhar, pensar e agir. O sargento Clifford Stone ficou tão comovido enquanto falava diante dos deputados que ele começou a chorar e acabou deixando o palco. O que prevemos para o futuro é uma autonomia supervisionada, em que o robô recebe instruções de alto nível e ele é autônomo bastante para interpretar essas instruções e realizar parte de sua missão. Se existem androides, alguma outra coisa com grande inteligência deve tê-los feito para que viessem trabalhar neste planeta. Mas enquanto alguns teóricos acreditam que os Greys poderiam ser robôs controlados de muito, muito longe por entidades alienígenas, outros sugerem que a verdade é ainda mais incrível. Falando de um tipo de encontro com algo que, segundo ele, poderia ser considerado um androide ou algum ser híbrido. É possível que os chamados Greys, relatados por pessoas supostamente abduzidas, fossem robôs controlados de fora do nosso planeta? Em 2014, a revista online Motherboard publicou um artigo em que diversos filósofos e astrônomos especulavam que a forma de vida dominante no cosmo provavelmente eram os robôs superinteligentes. Os computadores vão assumir o lugar dos humanos. O futuro é assustador. Até mesmo Stephen Hawking e o fundador da Tesla Motors, Elon Musk, previram que as máquinas logo poderão ultrapassar e até substituir os humanos. Muitos cientistas e pensadores afirmaram que, no final, as máquinas vão dominar o mundo. Os computadores estão ficando mais rápidos e poderosos. Uma hora projetaremos máquinas que vão criar máquinas ainda melhores. Se forem mais espertas que nós, melhor tomar cuidado. No Instituto Internacional de Pesquisa Avançada de Telecomunicações, o Dr. Hiroshi Ishiguro e sua equipe desenvolvem uma série de robôs.
Seres humanos artificiais incrivelmente realistas, tanto em sua aparência como em suas expressões faciais. Quando estamos sentados, nunca paramos. Nossos olhos, a cabeça e o corpo estão sempre em movimento. Então, nós desenvolvemos um mecanismo para imitar esse movimento humano subconsciente. Esse robô faz parte da série Geminoid e foi projetado para ser idêntico ao seu criador. Mas o que o diferencia de outros robôs do mesmo tipo é o número de motores em miniatura, chamados atuadores, utilizados para simular a expressão humana. Enquanto a maioria usa cerca de 10, os geminoides mais recentes usam mais de 50. Dentro da pele facial, há alguns atuadores pneumáticos que ficam puxando ou empurrando a pele para podermos recriar as expressões faciais. O robô é programado para imitar a melhor forma possível os movimentos que um humano faz quando está em repouso. Ele também pode ser operado remotamente. Quando este robô é operado remotamente, o movimento da cabeça é copiado no robô. Além disso, quando o operador fala alguma coisa, o sistema analisa o que está sendo dito e gera automaticamente o movimento dos lábios. Enquanto os robôs geminoides se concentram principalmente em simular as expressões faciais, os engenheiros do Laboratório de Robótica Centrada no Ser Humano, da Universidade do Texas, desenvolveram um robô chamado Dreamer, que pode executar uma impressionante série de movimentos corporais. Fizemos o Dreamer ser mais parecido com uma pessoa através das expressões, das formas e das dimensões de um humano. E tornamos os movimentos muito mais parecidos com os dos humanos ao compreender e aprender com as pessoas. Então, o que torna único o movimento do Dreamer é o que chamamos de controle do corpo todo. O torso do Dreamer está apoiado sobre uma base com rodas. Mas um conjunto de pernas robóticas está sendo desenvolvido, o que tornará o Dreamer totalmente móvel em 2 anos. Na verdade, queremos que essas máquinas vivam 100 anos sem assistência, sem qualquer tipo de supervisão. Ao combinar as características realistas dos androides, como as desenvolvidas por Hiroshi Ishiguro, com a mobilidade de robôs, como o Dreamer, os cientistas acreditam que logo chegará uma época em que os seres humanos artificiais serão praticamente idênticos às pessoas reais. Nós vamos conseguir criar sistemas robóticos bem parecidos ao ser humano, a ponto de se tornarem quase indistintos, em movimento e na morfologia. As entidades que foram retratadas no filme Blade Runner, o caçador de androides, passavam por testes de Turing para tentar identificar os androides. Eu acho que, em princípio, poderíamos ter androides passando numa versão sofisticada do teste de Turing. Isso reforçaria a máquina a pensar reflexivamente sobre a própria consciência, o próprio passado, os próprios sentimentos. E eu acho que isso não é impossível de se fazer, e nesse caso, devemos considerar que são seres humanos. No século XXI, os robôs estão sendo programados para fazer tudo, de uma cirurgia a dirigir um carro. E os robôs humanoides rapidamente atingem um nível de sofisticação que acreditávamos existir apenas na ficção científica. Mas quais são as implicações da criação de robôs que são cada vez mais inteligentes e independentes? Se travasse uma guerra, a arma que um extraterrestre usaria consistiria de aparelhos mecânicos nanotecnológicos para acertar alvos muito específicos. De fato, essas armas existem hoje. Por que não mandar um inseto pequeno ou um besouro rastejante até uma zona de guerra para obter informações? É exatamente o que está acontecendo agora. O Stanai é um robô aéreo muito pequeno, do tamanho de uma forma de torta. É relativamente simples, mas pode fazer coisas incríveis. Todos os insetos imagináveis estão sendo estudados por alguém. No momento, o menor robô inspirado no inseto que podemos fazer é do tamanho de um colibri, a partir da tecnologia que dominamos hoje. A força motriz deles é energia armazenada. E não temos uma bateria que armazene energia suficiente. Mas vamos chegar lá.
É fácil imaginar que teremos um robô do tamanho de uma mosca. Se ele pousar na parede da casa de um terrorista, ele nem notaria. E podemos encaixar tanta coisa no espaço tão pequeno. Manter o peso baixo, podemos lhe dar asas. E uma pessoa leiga só tentaria espantá-lo. Num futuro não muito distante, você vai olhar e dizer que inseto lindo, mas talvez não seja um inseto. Os insetos estão entre as criaturas mais bem projetadas do planeta Terra. São extraordinários. Não é à toa que os militares americanos se interessam pelos insetos. É completamente lógico. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, será que isso já não aconteceu antes? Talvez milhares de anos atrás? Ábidos, Egito. 11 quilômetros a oeste do Nilo. Neste enorme sítio arqueológico, encontram-se as ruínas do templo de Osíris, onde milhares se reuniam para adorar o deus do submundo. Em comparação a vários outros deuses, acredita-se que Osíris teria vivido fisicamente na Terra como um dos faraós do Egito. Ele é muitas vezes representado com um disco alado do Sol. E embora muitos estudiosos tenham sugerido que isso nada mais é do que uma forma de adoração ao Sol, esse Sol, de acordo com a visão egípcia, também tinha asas e descia do céu. Então, na minha opinião, outra coisa que foi descrita, um evento extraterrestre que de fato ocorreu na vida real. A maioria dos deuses egípcios eram, na realidade, visitantes extraterrestres. Mas muitos se perguntam se Osíris era mesmo feito de carne e sangue. Uma das histórias mais famosas que estão ligadas a Osíris é a de que ele foi desmembrado pelo irmão invejoso Set. Set teve um acesso de fúria e despedaçou o corpo do irmão, rasgando-o em 14 pedaços que foram espalhados por todo o reino. Mas Ísis, a esposa leal, procurou por toda parte e encontrou os pedaços e reuniu todos eles. Ísis conseguiu ressuscitá-lo. Mas quando eu escuto uma história como essa, que um ser é desmembrado e então alguém reúne os pedaços e consegue milagrosamente ressuscitá-lo, eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que Osíris não fosse uma entidade biológica, mas talvez algum tipo de máquina ou robô? História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia, até que estejamos prontos para ser como eles. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas. E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes.
Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos.